Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. O dia 15 de junho marcou o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A data busca criar uma consciência política e também social sobre a existência dessa violência que pode se dar de várias formas. Embora o Estatuto do Idoso tenha quase 7 anos de vigência, ainda é preciso pensar no fortalecimento de uma rede de atendimento eficiente a estas pessoas. E garantir a aplicação do Estatuto é um desafio e obrigação do Ministério Público. Os casos de violência são muitos, principalmente a física. Uma média de 150 denúncias são feitas mensalmente à Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso de Porto Alegre. Portanto, para analisar o tema, convidamos a escrivã de polícia da DPPI, Nájila Maria dos Santos, e a promotora de justiça da Especializada de Defesa dos Direitos Humanos, Cristiane Pila Caminha. Eu vou iniciar com a escrivã de polícia, Nájila Santos, lhe perguntando o seguinte: a senhora tem um levantamento do número de violência contra idosos nos últimos 2 anos? Bom dia. Temos sim. Nós temos um retrato bem preocupante, que é com a questão da violência doméstica, que tem aumentado bastante. E nós temos um perfil de que os agressores, inicialmente, são os filhos, né? Em torno de 70% dos agressores são filhos. Depois vem os netos e outros familiares, né, como sobrinhos, cunhados, genros, mas tudo ocorre dentro do ambiente familiar em que esse idoso é submetido a essa violência. E a gente, quando fala em violência contra o idoso, não somente a violência física, que é uma violência também muito preocupante, mas principalmente a violência psicológica, que muitas vezes aquele idoso está sendo submetido a essa violência, ele está sendo ameaçado, ele está sendo extorquido. Mas o fato dele ir até uma delegacia de polícia e manifestar e denunciar o seu agressor, isso aí demora bastante. Como tu disseste, com a questão do Estatuto do Idoso, já vamos completar 7 anos, nós fizemos uma leitura na delegacia que talvez não é a questão da violência ter aumentado. Na verdade, as pessoas agora estão se sentindo mais protegidas, né, mais garantidas nos seus estatutos e estão partindo para as denúncias. Posso te apresentar aqui, eu tenho um levantamento que foi feito no ano passado. Nós temos assim uma média de ocorrências mensais na delegacia em torno de 150. Nós fizemos um atendimento também através do 181, que é o Disque Denúncia, em que as pessoas, até por uma questão de preservação, às vezes são pessoas do próprio ambiente familiar que não querem se envolver, se utilizam do 181, que é um disque denúncia anônima, e esse procedimento chega até a delegacia, onde são investigados os casos. Então, por exemplo, nós tivemos em 2009 128 disque denúncias, e dos 128, nós tivemos 93 que se configuraram, ou seja, se confirmaram essas denúncias, que eram filhos que praticavam maus tratos, idosos abandonados nas suas residências ou em clínicas. Isso aí a gente fez uma investigação e se confirmou. Eu estou com uma data que até a estatística que nós fizemos até 31 de maio, nós já estamos com disque denúncia, já temos 40 disque denúncias recebidos. E a metade desses disque denúncias também já se confirmaram. Eu tenho uma média, como eu te disse, de 150 registros por mês. E nós já encaminhamos, até o dia 31 de maio, 268 procedimentos policiais ao Poder Judiciário, entre inquéritos policiais e termos circunstanciados. E tivemos 331 pessoas indiciadas nesses inquéritos. Então, a maioria dos nossos inquéritos que são encaminhados ao Poder Judiciário vão com o indiciamento. Agora, a nota triste de tudo isso é exatamente isso que a senhora falou. As agressões, a maioria das agressões são praticadas por familiares ou conhecidos da vítima. Perfeito. Eu fiz um levantamento ano passado, de janeiro a junho. O que aconteceu em 2008, como tu me fizesse essa referência de 2 anos atrás. Em 2008 começou a chegar para nós muitas denúncias de agressores que faziam uso do crack. Não só o álcool, mas a droga mais pertinente usada pelos agressores de idosos era o crack. Então a gente fez um levantamento, fiz o ano passado, ocorrências de janeiro a junho, peguei o primeiro semestre, eu tive 884 ocorrências registradas por idosos,
Por exemplo, em 2009 eu tive um total de 1.878 ocorrências. Desse valor aí, 884 eram de agressores que faziam uso de crack. E o perfil dos agressores era que 38, ou seja, deu uma média de 5,9%, eram os filhos. Depois os netos, depois outros familiares. É muito triste isso. É verdade. Doutora Cristiane, lá na Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos, o Ministério Público, ele tem basicamente o mesmo dever, a mesma obrigação que tem o Conselho Tutelar quando defende a criança. Ou seja, o Ministério Público também tem que buscar a defesa do idoso da mesma forma que o Conselho Tutelar busca a defesa da criança e do adolescente? Bom dia, Nájila. Bom dia, Marco Aurélio. Sim, entendo que nós temos essa responsabilidade e justamente o Estatuto tem uma previsão que quando o idoso tiver em situação de vulnerabilidade, que pode ser social, né, e que normalmente é como a escrivã relatou aqui a estatística que tem lá na Delegacia de Polícia. Quando ele está em risco, enfim, quando ele está na iminência de sofrer maus tratos ou está sofrendo maus tratos, algum outro tipo de omissão, é nossa obrigação, nosso dever, então, entrar com pedidos de medidas protetivas em prol desse idoso, para defendê-lo. E, normalmente, quando acontece isso, como a gente vê, os fatos demonstram, tem que chegar ao nosso conhecimento, porque a família realmente é o próprio agressor do idoso. Então, muitas vezes, um vizinho, uma comunidade, um terceiro que nos faz essa comunicação. E aí o Ministério Público tem que agir, né, ao seu papel, e eu diria, concordo contigo, que é a mesma responsabilidade que o Conselho Tutelar teria em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, nós não estamos precisando de uma política que valorize o idoso, que desfaça principalmente esse preconceito que existe na fase do envelhecimento? Com certeza. Eu acredito que mais do que uma política, né? Isso é uma questão de mudança de cultura. Então, nós temos que investir nas gerações futuras para tentar reverter esse quadro, que justamente como não temos essa cultura de valorização do idoso, como em outros povos, outras etnias, outros países, isso é muito forte, né, do respeito ao idoso, por tudo que ele representa, por tudo que ele pode passar e transmitir para as gerações novas, para os jovens, né? E infelizmente na nossa cultura a gente não tem esse hábito, e eu acredito, e já vem, o Ministério Público já vem fazendo parceria com o Estado, com a sociedade organizada, no sentido de incutir essa nova cultura. Através, criando a previsão nos currículos escolares, em todos os currículos de formação, principalmente nos escolares, para atingir justamente as crianças, né, e os adolescentes, para estar revertendo esse quadro que o que acontece, né, lá no final é a própria família, não que não haja outros casos, tem outros exemplos de outros agressores, mas a maior agressividade ocorre na própria família, que o idoso fica refém dos seus filhos, fica refém dos seus netos, por várias questões, por vários motivos, né? Mas, enfim, eu acredito que se criarmos, então, essa política e através de ações específicas, inserindo nos currículos esse ensinamento do processo de envelhecimento, da importância desse processo e como pode ser benéfico, como pode trazer vantagens, né? Nós estarmos considerando o que o velho tem para transmitir para o jovem, né? Então, desfazendo um pouco dessa cultura que só os jovens que podem desfrutar da vida, só os jovens que têm para oferecer. Não, o velho tem muito, até toda a sua experiência, né?
E a questão do abandono, da exclusão social, o que o Ministério Público, como fiscal da lei, pode fazer? Então, nessas questões, nós temos ferramentas jurídicas para estar resgatando, então, a identidade desse idoso que está sendo maltratado, que tem uma omissão de um familiar, para estar protegendo ele. Então, tirando daquele reduto onde ele está sendo vítima, né, através de colocação, então, em abrigos temporários ou entidades, e proteger ele quando ele está refém de uma situação do seu núcleo familiar. Então, tem várias medidas jurídicas que o Ministério Público pode, de ofício, determinar, ou o Poder Judiciário, se chega ao conhecimento do Poder Judiciário, né, ele solicita ao Ministério Público, o Ministério Público encaminha essas medidas de proteção. Então, até não só com relação à colocação em abrigos, mas, por exemplo, um idoso que precisa de um tratamento de saúde e que a família, por negligência, por omissão, não está encaminhando aquele idoso para aquele tratamento de saúde, precisa de um transporte social. Então, aí, nesse ponto, chega a intervenção do Ministério Público para estar garantindo esse direito daquele idoso. Certo. Uma questão que eu quero lhe trazer, escrivã Nájila Santos. A senhora colocou muito bem a questão da violência familiar. E eu lhe pergunto o seguinte: o álcool, as drogas, estão nesse contexto que mostra netos, filhos como agressores dos pais, dos avós? Com certeza. Esse levantamento que nós fizemos e que foi muito preocupante, com relação até à própria rede de atendimento. Porque o que ocorre? Na verdade, inclusive como a doutora Cristiane falou, essa questão social, na verdade, é a questão mais preocupante. Por quê? No momento que o idoso faz essa denúncia na delegacia, muitas vezes, quando ele vai efetuar a denúncia, além, claro, da punição que ele está pedindo, né, que ele está sendo agredido, ele está tendo seus objetos furtados dentro da sua própria casa, né, aqueles valores, aqueles objetos que ele conseguiu adquirir com muito custo, estão sendo vendidos, no caso por filhos, por netos, para comprarem drogas. Mas o que é pior, quando ele chega lá, na verdade, ele também pede que aquele agressor seja internado. Ele quer um tratamento. Então, na verdade, aquela condição de ser pai, né, de ser mãe do agressor, muitas vezes ela se sobrepõe à própria violência física e psicológica que ele vem sofrendo. E para a delegacia, em termos de instituição, polícia civil, para nós fica muito complicado, porque, na verdade, o nosso poder seria a apuração desse ilícito penal, mas na verdade a delegacia não trata o dependente. Nós podemos fazer um encaminhamento, né, através do registro da ocorrência que vai para a Defensoria Pública, para que se abra um processo, para que se solicite a internação. Mas aonde é que está o problema aí? No momento que esse agressor é internado por um período, acredito, de 21 dias, 30 dias, esse período de internação, na verdade, é só para uma desintoxicação. Ele não recebe um tratamento, um acompanhamento, como deveria, né, ser encaminhado para uma comunidade terapêutica, ter toda essa parte social, psicológica. O que acontece? A reincidência. Esse agressor faz a desintoxicação, ele retorna para o mesmo meio, né, porque muitas vezes, na grande maioria, aliás, ele é desempregado, vive do sustento por parte dos seus pais, né, que hoje a gente sabe que o idoso economicamente sustenta a sua família. Então, ele retorna para esse convívio do idoso, ele não tem emprego, ele recai nesse submundo das drogas. E o que acontece? Passado um período, o idoso retorna na delegacia, novamente comunicando que as agressões continuam. Então, eu vejo assim que é muito importante o papel da rede de atendimento no caso da violência contra o idoso. Nós temos que ter o início, meio e fim dessa rede, né? A delegacia tomar como é da sua função repressiva e também preventiva, mas que nós tenhamos a rede de apoio para o encaminhamento do agressor do idoso, que muitas vezes é toda a família que tem que ser tratado, né? No caso de uma violência, de maus tratos, além da vítima, também os agressores, todo o contexto social da família, ele tem que receber um atendimento
para evitar essa reincidência. Claro, e são muitos inquéritos que terminam em indiciamentos dos agressores? Sim, nós temos eu posso lhe informar assim, que em torno de 60% dos inquéritos que saem da delegacia, que são remetidos ao Poder Judiciário, saem com indiciamento. Até a própria questão da responsabilidade penal, porque para nós também... para te exemplificar, assim, a maioria dos inquéritos onde há agressões contra idosos, em caso de violência doméstica, o que ocorre hoje a gente sabe? Na verdade é só um filho, o idoso tem 2, 3, 4 filhos, mas na verdade os cuidados recaem somente sobre um filho. Né? E o que ocorre então? Os outros filhos, ou porque não tem tempo, ou não tem disposição financeira para ajudar, então esse filho é sobrecarregado. Mas isso não isenta da responsabilidade dos outros. Então, a responsabilidade criminal que é imputada a todos, isso aí a gente não faz a diferenciação. É claro que no inquérito, sempre, quando a gente trabalha num inquérito que envolve o idoso, ele é sempre um inquérito mais trabalhado, ele é instruído com muitos depoimentos exatamente pela questão familiar. A gente tem algumas dificuldades, muitas vezes, na questão das provas com relação a testemunhas. Porque normalmente esses fatos ocorrem no ambiente doméstico, onde só está o agressor e o idoso e não tem testemunhas. E muitas vezes, assim, casos de vizinhos ou a própria comunidade que faz o disque denúncia não quer se envolver. Claro. Doutora Cristiane, o Ministério Público fiscaliza asilos? Eu lhe pergunto porque até porque o poder público, às vezes, não tem como controlar adequadamente essas instituições. Bom, isso aí diz respeito a essa proliferação, né, de instituições, casas-lar, enfim, por essas dificuldades financeiras e essa falta de até a solidariedade das famílias, o que está acontecendo? Estão proliferando esses abrigos, enfim, que às vezes nem podem ser chamados de abrigos, estão com 1, 2 idosos, são pessoas que se dispõem, enfim, por uma questão de humanidade, e outras que se dispõem até em função de ter algum retorno financeiro, nós sabemos disso. Então, com esse aumento incrível desses locais, até infelizmente chamados de depósitos de idosos, acreditamos que o poder público tem a dificuldade, né, que é quem deveria, nos municípios, né, a prefeitura fazer essa fiscalização através da sua vigilância sanitária com relação à infraestrutura dessas casas, desses abrigos da Secretaria competente da Assistência Social para estar controlando a questão desses idosos terem aquele atendimento, aqueles serviços de saúde que precisam, né, que são demandas dessa faixa etária. Então, devido a essas dificuldades, o Ministério Público faz complementarmente essas fiscalizações, né, mas sempre recebendo a demanda na promotoria, tanto no interior, nas comunidades, quanto em Porto Alegre, na nossa Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos, onde eu estou trabalhando. E então, sempre quando vem informações, denúncias em relação ao atendimento ou a problemas no mau atendimento ou falta de infraestrutura em asilos, abrigos, entidades que acolhem pessoas idosas, nós temos um roteiro de avaliação daquelas instituições e o nosso núcleo da saúde, que é bem, enfim, pequeno, né, mas já tenta fazer um trabalho grande, que é muito difícil realmente, tem um roteiro de avaliação quanto ao aspecto da assistência social, se está sendo cumprida aquela previsão de atendimento ao idoso. E lado a lado, solicitamos que a vigilância sanitária, no caso aqui da capital, faça a verificação nesse asilo, nessa entidade, quanto ao aspecto físico, né? Se atende aquelas exigências legais que são várias, né, com relação à infraestrutura do local. E também tem muitas exigências com relação ao tipo de atendimento, a número de profissionais que deve contar aquela casa, de acordo com
com a lotação do abrigo, número de assistentes, nutricionistas, médico, que também tem que estar à disposição para prescrever a medicação, que o idoso geralmente toma medicação. Então, nós fazemos um trabalho, eu diria, complementar, que cabe ao Estado, que cabe ao município, mas devido a essa demanda enorme e ao aumento cada vez maior, justamente por conta de questões econômicas, questões também sociais, que o idoso é abandonado. Então, o idoso abandonado ou vítima de maus tratos, realmente o papel do Ministério Público é solicitar uma medida protetiva ao judiciário, né, ou encaminhar através da rede diretamente, se consegue por ali, não precisa ir no judiciário. Quando vai para o judiciário, realmente a situação é muito grave, né? Então, está acompanhando e fiscalizando aquelas entidades. Então, é nosso papel também, mas complementando, né? Porque justamente o ideal é que tivesse toda essa possibilidade de que o próprio município pudesse dar conta da fiscalização das suas casas geriátricas, dos seus asilos. Certo. Nós já falamos em inquéritos policiais e a Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos possui muitos expedientes que apuram maus tratos? Sim, recebemos diariamente, né? Eu não teria uma estatística para te trazer aqui hoje, embora nós temos um estudo feito pelo nosso núcleo social, da assistência social da promotoria, e é muito grande essa demanda, é bem significativo. Diariamente, eu diria que no mínimo uma denúncia por dia é registrada ali na nossa unidade da Promotoria de Justiça de Direitos Humanos, com denúncia de maus tratos, abandono, o idoso que não tem medicação. Então, nós temos que ver por que ele não tem o tratamento, não tem a medicação. E muitas vezes o próprio cuidador do idoso, que na grande parte das situações é o familiar negligencia isso e aí até a própria unidade de saúde, que poderia estar indo na residência e dando esse atendimento, não tem o conhecimento. Então, isso eu diria que é a grande quantidade de questões que chegam na promotoria. Claro. Pela sua experiência como policial que vive o dia a dia essas ocorrências, qual o conselho que a senhora daria à família como um todo, justamente para evitar essas situações? Bom, primeiramente, eu acho importantíssimo que a doutora Cristiane falou, que eu acho que nós temos que primar, primeiramente, pela questão da educação. É preciso que se eduque os nossos filhos, né, as crianças, os adolescentes, para que futuramente eles não se tornem os agressores dos seus pais. Então, disciplinas nas escolas, né, hoje nós já temos disciplinas na área do trânsito, então é importante que se fale, né, como o idoso deve ser tratado com respeito, com educação, e que a família busque ajuda, porque muitas vezes nós temos situações também que são bem difíceis da polícia trabalhar quando se trata de idoso dependente físico, dependente mental, principalmente a saúde mental do idoso. Nós temos também um levantamento na área da saúde, né, desse comprometimento da doença do Alzheimer, e a gente sabe que um familiar sem estrutura, ele não tem como tratar um doente com Alzheimer. Então é importante que a família, quando sentir essa necessidade, essa dificuldade no trato com o idoso, que busque um auxílio, uma ajuda social, uma ajuda psicológica, para poder tratar de forma adequada o seu idoso. Doutora Cristiane, o nosso país tem mais ou menos 11% da população acima dos 60 anos de idade. Aqui mesmo no Rio Grande do Sul, a expectativa de vida é muito grande. O Ministério Público, eu acho que esses dados mostram que cada vez mais tem que estar preparado para lidar com o idoso, com a proteção do idoso. Sim, nosso papel, terminaste a pergunta, é primordial, fundamental nessa área, realmente, tanto na prevenção da violência, né, como no atendimento, no encaminhamento da demanda quando o direito do idoso é violado. Então, realmente,
a Promotoria de Justiça de Direitos Humanos, a nossa instituição, o nosso Centro de Apoio de Defesa dos Direitos Humanos está em busca de cada vez mais nós estarmos implementando as nossas atividades nessa questão de defesa e proteção do idoso e estamos adquirindo cada vez mais estrutura, buscando nos adaptar a essa nova demanda. Apesar de 7 anos do Estatuto do Idoso, não para de crescer, então é uma preocupação institucional de estarmos nos capacitando cada vez mais e aumentando o nosso espaço para atender essa demanda. Inclusive porque na nossa promotoria ali, essa de direitos humanos, tem vários segmentos que nós temos que estar buscando e atuando na proteção, a questão dos negros, a questão de todos os grupos vulneráveis, só para citar então os idosos, os negros, os deficientes, mas qualquer grupo vulnerável temos que dar esse suporte de estar fiscalizando o cumprimento da lei e quando tem um estatuto, justamente o papel do Ministério Público é fundamental, porque se há o descumprimento dessa lei, nós temos ferramentas legais para coibir, quando através da rede de atendimento não conseguimos, né, um reencaminhamento da questão. Então, eu diria que é um desafio para o Ministério Público que nós, no futuro, consigamos estar ajudando que tudo isso melhore, né? Toda essa situação atual que ainda é um processo de evolução para que essa educação de valorização do idoso realmente chegue num ponto que não haja toda essa estatística aí que a escrivã Nájila falou, né, que até nos envergonha, né, a gente pensando bem, porque no futuro nós vamos ser idosos e vamos querer ter tranquilidade que vamos ter nossos direitos respeitados, né? Claro. Bom, nós estamos chegando ao final e eu agradeço a sua participação, doutora Cristiane Caminha. Parabéns pelo seu trabalho lá na especializada de defesa dos direitos humanos. A senhora também, Nájila Santos, né? Parabéns aí pela sua atuação na área policial. Nós vamos ficar por aqui e na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse no Conhecendo o Ministério Público. Até lá!